A seguir, programa livre, recomendado para a família. Olá, o turismo no interior do Paraná é uma área que ainda tem muito a ser explorada. Mas aqui e ali já surgem ideias e pessoas conscientes da importância que pode ter o setor para a economia do estado. No programa desta noite, vamos falar sobre o turismo, seja ele de qualquer espécie, ecoambiental, religioso, rural. Investir no segmento pode ser a saída para frear o empobrecimento de várias cidades da região. Você vai conhecer também uma iniciativa que coloca as atividades do setor como foco de ações voltadas à formação cidadã. Não saia daí, nós voltamos em instantes para falar sobre esse assunto meio esquecido por parte de muitas prefeituras, o potencial do turismo. Em instantes. Oi, boa noite. Está no site da Retur, a rede de turismo regional. O turismo como opção de negócios já é uma realidade em um conjunto de municípios, graças à visão de empreendedores a partir de suas necessidades, interesses e sonhos, ancorada na marca da cordialidade. Hoje vamos saber o que é Retur, falar um pouquinho sobre o potencial desse segmento na economia regional e na economia paranaense. E para isso, recebemos aqui no estúdio, com muito prazer, alguém que participou de várias iniciativas da Retur e é um firme defensor da expansão do turismo como meio de desenvolvimento regional. Está com a gente Edson Amieiro. O Edson é agricultor, técnico agropecuário e formado em administração, com pós-graduação em consultoria organizacional e reestruturação de empresas. O Edson também hoje responde pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente da cidade de Floresta, a 25 quilômetros de Maringá. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Silvio. Boa noite para você. E você, além de tudo isso, é um entusiasta do turismo regional. Isso. Nós temos várias atividades e uma delas é o turismo, né? E temos assim o entendimento de que o turismo é um fator muito importante para o desenvolvimento das regiões. Edson, a gente vai falar sobre essas iniciativas desenvolvidas no município de Floresta, que você participou ativamente, mas você também participou de algumas atividades da Retur, que é a Rede de Turismo Regional. Essa é uma organização hoje constituída, que começou como uma iniciativa de algumas pessoas interessadas em promover essa diversificação, e hoje o governo estadual está encampando essa atividade. A Retur, ela tem um papel muito importante, né? Ela identificou as potencialidades da região, principalmente a região noroeste do estado do Paraná. Tanto é que essa identidade regional que a Retur conseguiu extrair, observando esses ambientes todos, foi muito bem aceita pelo secretário Faisal num evento que teve aqui em Maringá, que nós tivemos a oportunidade de participar, na formulação, na busca da identidade regional do turismo. Atrás das atividades da Retur, a gente pode citar nomes como o professor Jacó Jimenez, que é um grande entusiasta da área, a hoje secretária de turismo, ou pelo menos gerente de turismo de Maringá, Wanda Pili. Exatamente, são pessoas que fazem esse trabalho já há muitos anos, né, identificaram bem isso e são porta-vozes dessa importante ferramenta para o desenvolvimento. Eu digo sempre que o professor Jacó, a Wanda Pili, toda a equipe da Retur, são pessoas muito inteligentes que perceberam isso e correram, se anteciparam aos fatos, e hoje nós temos uma identidade regional muito boa, formulada e mapeada pela Retur. Toda essa identidade regional que o Edson está falando foi construída a partir de iniciativas, como a gente disse, da Retur, que é qualificada hoje como uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, instituição sem fins lucrativos, de caráter social, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira. Está atuando desde 1998 como animadora do processo via seminários, cursos, caravanas e palestras, contribuindo para a interação e integração dos empreendedores em busca do autodesenvolvimento. Edson, essa identidade que você estava comentando, assim, hoje é constituída do que, assim, exatamente na região?
São iniciativas, pontos que foram identificados? Como que funciona isso? Por exemplo, se você pegar o extremo noroeste do Paraná, que nós temos ali o encontro das águas, né? Tem o Rio Paraná, Rio Ivaí, e você tem ali um grande potencial de exploração turística, de esportes náuticos, pesca, festas, eventos relacionados ao tema, né? Antigamente isso era feito de forma assim, localizada, por iniciativas particulares. Isso. Hoje o que está sendo, que se tenta é sistematizar o aproveitamento desse potencial. Exatamente, você colocar isso dentro de um cronograma, dentro de um ordenamento e colocar esses produtos como produtos para serem consumidos, né? Então, nesse sentido. E se você pegar, por exemplo, outras regiões, o município daqui da nossa região, ele também tem algumas características, alguns potenciais turísticos que a Retur conseguiu mapear também. Foz do Iguaçu é um exemplo à parte, porque ali acho que é o grande exemplo de exploração turística no Paraná, né? Se você vê, por exemplo, que as atividades relacionadas ao turismo envolvem sempre o ponto alto do turismo, né, que são as praias, né, o litoral, Foz do Iguaçu e outros temas assim. Belezas naturais. Né? Exatamente, isso. Mas você tem também dentro do estado do Paraná, em outras localidades, oportunidades de desenvolver o turismo, e isso faz com que a Retur ela tenha uma importância grande assim. Edson, a exemplo de algumas regiões do Brasil que já vem desenvolvendo com sucesso o turismo, valendo-se de outras atividades que não seja apenas a primária, mas agregando valores às suas atividades, tanto nos agronegócios, artesanato, como nas diversas maneiras que a inventabilidade proporciona. A Retur acredita no potencial turístico da região noroeste do Paraná. A região noroeste tem grande potencial turístico? Tem. Da questão da bacia das águas, né? O que mais? Olha, você tem o turismo dentro do próprio... A própria extensão do Rio Ivaí, por exemplo, que banha vários municípios, né? As águas hoje elas são um atrativo para a exploração do turismo. Mas não só isso, né? Os municípios eles têm uma agenda de eventos, né? Praticamente todos os municípios têm, e esses eventos eles podem perfeitamente se transformar num produto turístico que os municípios podem explorar, não é? Então, as cavalgadas, né, as festas das igrejas e tal, todos esses pontos, a festa do peão de rodeio e tal. Pratos típicos, né? De cada cidade geralmente tem o seu prato típico e durante o aniversário do município ou em outras festas realiza isso aí, institucionalizar, aproveitar melhor essas condições, né? Resultaria num aproveitamento do turismo de uma forma mais efetiva. Exatamente. O município, quando ele institui o prato típico, ele faz um resgate da sua história e esse prato ele tem um outro sabor, né? Ele tem o sabor da conquista, das lutas, dos pioneiros e tal. E isso realmente é um atrativo. A gente tem exemplos do carneiro no buraco, em Campo Mourão. Em Floresta, já tem um prato típico, né? Em Floresta tem. O prato típico nosso lá é leitoa grelhada dupla face. Maringá, eu não sei se tem um prato típico, você sabe? Não lembro se a cidade... tem várias festas, né, onde são oferecidos pratos típicos de várias nacionalidades, mas um prato típico específico não tem, né? Eu acho que o município ele tem que encontrar a sua identidade e construir esse ingrediente importante que é o prato típico, né? Edson, o Paraná foi um dos estados que mais se engajou no PNMT, o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, desenvolvido e coordenado pela Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo. Dos 399 municípios do estado, 270 se envolveram no programa em suas diferentes fases de capacitação. A capacitação é uma das formas mais efetivas, né, hoje de trazer pessoas e formar líderes no setor, formar pessoas com ideias no setor? A própria política estadual para o turismo, ela pressupõe algumas ações, né? Então, ela prega uma descentralização, as parcerias, não é? A sustentabilidade, uma visão sistêmica. E a visão sistêmica é justamente você olhar para dentro do seu município, ver as
potencialidades através da geografia local, da história local, não é? Os usos, os costumes, a culinária, o artesanato, e isso faz com que o município busque a sua identidade e coloque isso como produto para ser vendido, para ser comprado e para ser apreciado. O Edson falou uma palavra muito importante, que é a sustentabilidade. Hoje em dia, todos esses projetos e processos de institucionalização do turismo buscam projetos sustentáveis. O que é exatamente isso para as pessoas entenderem, Zé? Olha, a sustentabilidade existe, é um termo muito usado em vários segmentos, né? Mas, por exemplo, você tem que trabalhar o turismo de uma forma sustentável, porque se você preservar uma mata, por exemplo, né? Fica muito difícil você fazer turismo em um ambiente degradado, né? Então ele tem que ser sustentável nesse sentido. A preservação ambiental, ela tem que estar presente. Ela tem também que ter uma sustentabilidade econômica, né? Porque afinal de contas o turismo é uma atividade econômica de geração de emprego, de renda para os municípios, para as pessoas, né? A gente vai falar mais do exemplo da cidade do Edson, a cidade de Floresta, no próximo bloco, mas é só para dar um gostinho assim, Edson. Ali é um município onde estão sendo desenvolvidas várias atividades tentando potencializar o turismo. Sim, nós temos o Rio Ivaí, que é o ponto alto do turismo, né, na região, atrai muitas pessoas. Temos alguns eventos, cavalgadas, a festa do prato típico, né, a festa do peão de rodeio, as festas da igreja, que acontece 2 vezes por ano. É uma forma, eu imagino, interessante de incentivar esse potencial também que haver uma interligação entre vários municípios. Por exemplo, não adianta só Floresta, que é uma cidade da região metropolitana de Maringá, ter um turismo forte. Outras cidades da região também, cada uma tem o seu potencial, né? E isso vai se fortalecendo, né? Se você tem um município, por exemplo, na região de Maringá, que tem uma ação forte em um evento determinado, ele estimula outros municípios a fazer o mesmo, né? E isso faz com que a região toda se desenvolva, para que o município vá até o outro participar das atividades. Mas o Paraná, a gente pode dizer que está engatinhando ainda nessa área. O Paraná tem grandes conquistas já, né, bem elaboradas, mas principalmente o interior do Paraná precisa ser ainda melhor trabalhado. Estamos conversando hoje com o agricultor, o administrador de empresas, Edson Amieiro, que também é secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo da cidade de Floresta, aqui na região metropolitana de Maringá. Estamos falando sobre o potencial do turismo. Voltamos no próximo bloco e o Edson vai ajudar a gente também a entender um pouco sobre o turismo religioso e outros tipos de turismo, de exploração turística que podem ser desenvolvidos na sua cidade, inclusive. Não é mesmo? Não é mesmo, Edson? Exatamente. Nós temos vários exemplos na região e que podem perfeitamente ser adaptados aos municípios. A gente volta em instantes.